Olá, bem-vindos à nossa série de episódios de estudos do livro Roteiro. É a nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, e eu, Orson de Matão, São Paulo, nos dispusemos a fazer esse estudo desse livro extraordinário da Lavra de Emmanuel, pela mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. Você que tem acompanhado os nossos capítulos, tem visto aí a grandeza desses estudos que nos ajudam a entender toda essa questão da evolução espiritual com valiosas informações do Espírito. Marcos, bem-vindo. Muito obrigado, Orson. Prazer estar aí com você. E estamos aqui em mais este episódio, estudando essa obra belíssima do nosso Emmanuel, através do Chico Xavier. E vamos estudar o capítulo de hoje, né, o capítulo 7, que tem íntima ligação com o capítulo anterior, o número 6, que nós estudamos, e que vai nos dar aqui, o nosso Emmanuel, conselhos bem preciosos para essa questão aqui do nosso aprimoramento a nível espiritual e moral. Pois é, capítulo 7, episódio número 8, e vamos prosseguir então com a orientação sempre sábia do nosso lúcido Emmanuel, que atuou pela mediunidade de Chico Xavier, tornando-se muito conhecido. Ele começa, o capítulo tem o nome, como você viu aí, no aprimoramento. Ele está se referindo já no primeiro parágrafo ao aperfeiçoamento do corpo espiritual, como nós vimos no episódio anterior, que através do esforço próprio do aprimoramento intelecto-moral embeleza e aprimora o corpo espiritual, já que somos uma alma imortal, que utiliza-se de dois corpos, o corpo material, quando estamos encarnados, mas também servindo-se do perispírito, e que uma vez dissolvido o corpo de carne pelo fenômeno biológico da morte, retornamos ao mundo espiritual, utilizando-nos do corpo espiritual, conhecido pela nomenclatura apresentada por Allan Kardec como perispírito. E nós temos aqui, Marcos, a nossa primeira tela. Diz aqui o nosso Emmanuel: encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Muito bem, essa inteligência encarnada somos nós, as chamadas almas ou espíritos, e que realmente, no nosso dia a dia, nós vivemos entre tudo que pertence a esta nossa esfera carnal, ou seja, nessa nossa existência material e social, mas também os nossos pensamentos, que são essas sugestões silenciosas da mente. E é importante nós pensarmos nisso, porque o Emmanuel comenta aqui um pouco antes deste texto, que quando nos encontramos desencarnados, quando estamos no mundo espiritual, muitos de nós nos mantemos numa condição de primitivismo em relação à mente e ao perispírito. E outros, numa condição tanto quanto deplorável, porque aqui na Terra se intelectualizaram, mas não se moralizaram. Então, nós temos que tomar cuidado para onde direcionamos a nossa mente. É óbvio, né, Orson, que nós jamais poderíamos condenar a cultura, o conhecimento, de forma alguma, porque estudar, aprender, crescer intelectualmente é importante. Mas o que estamos fazendo com essa intelectualidade? Né? Para onde nós a estamos deslocando? Porque isso vai influenciar não apenas aqui a nossa vida social humana, mas vai influenciar também o nosso estado espiritual, porque o perispírito reflete a minha condição mental. É isso que nós devemos sempre que lembrar. Agora, quanto mais nos intelectualizarmos, mais realmente viveremos no plano das ideias. E aí é que entra a grave questão, Orson. Bem, você se intelectualiza, vai viver mais no plano das ideias, mas são ideias boas ou ruins? São ideias positivas ou negativas? E nós temos que lembrar que nós sempre influenciamos
e sempre somos influenciados nesse campo do pensamento. É muito importante essas considerações, Marcos, porque que tipo de influência nós estamos exercendo sobre outras pessoas? E que tipo de influência estamos permitindo que sejam absorvidas por nós mesmos? É uma via de duas mãos, Marcos, porque influenciando e sendo influenciado. E já no começo ali do parágrafo, o Emmanuel vai dizer, né, estando encarnado, a gente vive sob as provocações da esfera carnal. Quanta coisa cabe dentro dessa expressão, provocações da esfera carnal, que vem do interior da criatura e também do exterior. Sugestões silenciosas da mente, como você tão bem destacou, né? São as nossas bagagens que temos guardado ou que alimentamos, etc. Aí se intelectualiza. Aí entra a grave responsabilidade da melhora moral, porque respirar no plano das ideias é fácil, Marcos, é só a gente estudar, aprender, observar atentamente e a gente vai mesmo se intelectualizando. Até porque que nos tempos atuais, com a velocidade da informação e com a facilidade da comunicação, esse processo se tornou muito ágil, muito rápido, mas precisa ver a qualidade delas, como você tão bem concluiu. Por isso, nosso Emmanuel, com toda a sua sabedoria, né, vai dizer, geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem para afastamento das leis com as quais se deve nortear. Marcos, esse desequilíbrio dos próprios sentimentos, ele é muito fácil de acontecer, né? Porque estamos aqui na nossa condição, no nosso estágio de evolução, com as nossas limitações, com as nossas carências, com as nossas conquistas também, não tenham dúvida nenhuma, mas podemos ser, entre aspas, mordido pelas paixões. As paixões do apego, a paixão da vingança, a sedução do orgulho, da prepotência, da arrogância, que desequilibra aquele sentido da moralidade e aquele sentido do equilíbrio. E aí, Marcos, a gente vai se inclinar uns mais, outros menos, para afastamento das leis. Essas leis, existem as leis humanas, existem as leis divinas. Claro que as leis humanas, apesar da sua temporalidade, elas são muito importantes para nortear a convivência social. As leis divinas, por sua vez, que são eternas, sábias, justas, generosas, elas têm uma porcentagem maior de impor à nossa condição evolutiva a gravidade das nossas distrações, Marcos. Acho que posso me expressar assim. Porque são as nossas distrações que desequilibram os sentimentos. E aí nós nos afastamos das leis. Uma vez afastado das leis, teremos que responder pelo comportamento. Teremos que responder por esse afastamento, por esse desequilíbrio dos sentimentos. Então, é uma questão muito séria, Marcos, a ser considerada. Na tela anterior, nós vimos lá que o homem intelectualizado respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciado. E aqui, essa influência que ele exerce ou se deixa, ou se permite receber, pode desequilibrar os sentimentos. E como podem, né, Orson? Hoje, com essa velocidade de comunicação, nós temos uma nova profissão, né, que são os influenciadores, através das redes sociais e do YouTube. E nós temos visto, não é, Orson? Porque não tem como tapar o sol com a peneira. Nós temos visto que muitos desses influenciadores, e muitos deles com milhões de seguidores nessas redes sociais, e eles realmente se deixam desequilibrar, né, nas paixões, nas emoções, com muita facilidade, e defendem valores, muitas vezes, que não são éticos, né, que não tem nada a ver realmente com a nossa espiritualização. Todos esses influenciadores vão responder gravemente perante a lei divina. Então, nós temos que tomar cuidado no uso das redes sociais, por exemplo, com as nossas postagens, os nossos comentários, porque, em menor escala,
Todos nós somos influenciadores dos outros. Nas nossas conversas, quando estamos, por exemplo, em família, com amigos, os comentários que nós fazemos, porque as pessoas nos ouvem, as pessoas nos leem e vão pensar, né? E, portanto, você as está influenciando. E, no reverso disso, porque realmente é uma via de mão dupla, eu também sou influenciado. Daí porque vem o estudo do Espiritismo para me dar equilíbrio e saber separar o joio do trigo. Como dizia Paulo de Tarso, né? Olha, em princípio, tudo me é lícito, mas eu tenho que compreender que nem tudo me convém, ou seja, nem tudo vai me fazer bem, nem tudo será bom realmente para mim. Então, eu preciso começar a selecionar. Não é o caso de decretar uma legislação para proibir isso, proibir aquilo. Não, não é o caso. Nós temos que saber bem utilizar, da melhor maneira possível, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Então, se a minha meta é me espiritualizar e permitir que o meu perispírito, esse corpo espiritual, seja cada vez mais leve, eu preciso começar a selecionar o que eu assisto, o que eu ouço, quem eu sigo, quem eu acompanho, as leituras que eu faço, e assim por diante. E isso não quer dizer que você vá se isolar da sociedade humana, de maneira alguma. Nós estamos nela e nela nós temos que viver e temos que influenciá-la para a sua transformação moral. Mas você vai selecionar. Você não deixa de ser amigo do fulano ou da fulana. Ok, não tem problema, não precisa bloquear, não precisa cancelar, né? Nas redes sociais. Não precisa fazer isso, não. Mas, a partir de agora, você vai evitar de responder, você vai evitar de entrar numa polêmica, porque você já percebeu que isso não é útil para você e nem para os demais que fazem parte daquele grupo, naquela rede social. Então, é muito importante nós avaliarmos que valores norteiam o nosso existir, porque, de acordo com os nossos valores, é como estaremos perante a lei divina. Ô Marcos, nesse turbilhão de ideias que nos atingem diariamente, externamente, pela influência que recebemos, e mesmo as nossas bagagens culturais, as nossas bagagens psicológicas, emocionais, intelectuais, em que nós também influenciamos outras pessoas, como você disse, né? Com as nossas postagens, comentários, etc., e lendo e sendo influenciado. O mais interessante de tudo isso é que isso pode causar situações de equilíbrio para a alma, que se mantém serena, se mantém confiante, trabalhando, alegre, ou provocar desequilíbrios, como vimos aí na citação de Emmanuel, né? Desequilíbrios que podem ter maior ou menor gravidade, a depender dessa seleção, como você disse, que nós saibamos fazer, de tirar da nossa proximidade mental e psíquica esses conteúdos que são dispensáveis, que nos perturbam o sono, nos perturbam a mente e nos desviam os focos. E como nós vemos isso atualmente, hein? Com todo esse turbilhão de desafios sociais que aí estão intensos. E aí, Marcos, um detalhe importante de tudo isso é que a pessoa desencarnando, outro dia me perguntaram, como você se referiu há pouco aí, sobre atendimento a espíritos, né? Em outros episódios também, outro dia me perguntaram, uma pessoa que se perturbou mentalmente e desencarna, ela vai recobrar a lucidez imediatamente? E claro que o próprio bom senso indica que não, porque a pessoa estava num estado de perturbação e vai depender de um tempo de ajuste à nova situação, de estabelecer um período de ajuste. Ajuste é a melhor palavra mesmo. Cujo tempo dependerá da maneira de reação que a pessoa tem, da assistência que receber, envolvendo méritos, deméritos e por aí vai. Mas é interessante, né, Marcos? Porque o fato de desencarnar, deixar o corpo e habitar a dimensão espiritual, não é garantia de equilíbrio pleno, porque o espírito é o mesmo, apenas deixou o corpo. Então, o fato de desencarnar não nos livra das perturbações que tenhamos alimentado. Isso é muito interessante. A ciência espírita vem provar isso e nos fazer entender essa questão. Isso é muito importante, Orson.
Realmente, o nosso querido Emmanuel, que estamos aqui estudando, em dezenas de mensagens dele, ele sempre pauta exatamente isso. A morte em si não transforma ninguém. O que você é, você será no mundo espiritual. O que você pensava aqui, você pensará lá. O que você fazia aqui, você tenderá a fazer lá. Quer dizer, os valores que você cultivou durante a encarnação, você continuará cultivando após a desencarnação. Não é o fato, nem mesmo o fato de você ter consciência que morreu, mas continua vivo, isso também não quer dizer que você vá se modificar. Leva um tempo, como você utilizou a expressão, para a readaptação. E muitas vezes o espírito precisa de tratamento, precisa de cursos, uma série de situações para que ele possa mudar o seu tônus mental, para que ele possa mudar os seus valores e conseguir, então, algum progresso. E, com certeza, estará muito necessitado de reencarnar, porque é aqui na matéria que ele precisa passar por novas provas, novos testes, para reforçar agora a nova tomada de consciência. Então, aqui é o grande desafio. Então, realmente, morrer não é um passe de mágica. Quer dizer, morrer não transforma ninguém. O que vai transformar é você fazer realmente uma tomada de consciência das suas necessidades evolutivas e do que você precisa fazer para se melhorar, acionando a sua força de vontade. Com esse comentário, Marcos, você me fez lembrar a experiência vivida pelo espírito André Luiz, considerado um suicida inconsciente, com o perispírito lesado, e teve que se submeter a tratamento espiritual para recuperar-se. É muito interessante, com ferida aberta em determinada região do corpo, o perispírito lesado. Então, tudo isso deve estar nas nossas cogitações aí, para pensarmos, como você disse, tomada de consciência. E aí o nosso Emmanuel, com a sua sabedoria, que a gente não cansa de citar, vai nos trazer, encaçulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade. Olha que parágrafo bonito, que ele passa por um período difícil ali, sofre naturais inibições. Essas inibições são variadas naturalmente. Por exemplo, sentir-se numa região muito desconfortável, não conseguir sair de lá, não conseguir enxergar às vezes, sentir fome, sentir sede, e a alma não consegue se equilibrar ante a paisagem da vida gloriosa que está inibida devido às suas viciações. E olha aí, ele não consegue ainda sintonizar com os espetáculos deslumbrantes da imensidade. Quando a gente lê uma frase dessa, a gente fica encantado de ver as possibilidades que nos aguardam a todos aí. Mas, voltamos à questão do perispírito, né? Voltamos ao aprimoramento íntimo que se dá nessa interligação que existe entre a alma e o corpo através do perispírito. Os dois corpos, o carnal e o perispiritual, estão ligados à alma de maneira muito direta para os encarnados, incluindo o corpo de carne. E aí as questões devem ser consideradas para a gente entender esse processo dinâmico da própria vida. É verdade, Orson. Você estava falando, eu estava aqui recordando a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando nós temos as mensagens dos espíritos. E no capítulo das mensagens dos espíritos medianos, nós temos uma que nos chama a atenção e que se liga ao que o Emmanuel está falando, que é a mensagem do Cardon, que foi médico aqui na Terra. E ele, já no leito, já quase se desligando, ele teve assim uma pré-morte, né? A crise da morte, a experiência de quase morte. E aí ele retorna e conversa com a esposa e com os filhos rapidamente, e ele fala do deslumbramento dele, né? Do que ele tinha visto.
né, no mundo espiritual, na continuidade da vida. E dá uma mensagem belíssima aos filhos. Bem, Allan Kardec recebeu o relato dos familiares do Cardon e resolveu, então, evocá-lo lá na Sociedade Espírita de Paris para conversar. E numa das perguntas, ele diz, bem, então, quando você se desligou definitivamente, né, você teve a morte real, né, você pôde, então, ter toda essa visão que você teve na pré-morte, quando você teve a crise, a emancipação, e a resposta do Cardon é um sonoro não. Ele diz, não, porque lá, quando eu tive aquela emancipação na crise da morte, eu fui levado, né, aos páramos celestiais, eu vi coisas indescritíveis para a linguagem humana. Mas quando a morte efetivamente se deu, né, alguns minutos depois, aí era a minha condição mediana. Aí eu não tive condição nenhuma e estou muito longe de poder chegar nas regiões que me foram mostradas e que foi uma preparação. Então, o que você bem colocou, Orson, né? Depende, né? Tudo vai depender realmente da nossa renovação interior, da nossa espiritualização e de estarmos prontos para isso. Nós até podemos ter um vislumbre que a espiritualidade superior decidiu que seria necessário a nós. Mas quando a desencarnação se completa, nós seremos o que somos. Não tem como sair disso. Pois é, Marcos. E aqui no capítulo que nós estamos vendo do livro Roteiro, referindo-se a essa continuidade natural da própria vida em várias encarnações para alcançar-se esse aprimoramento, né? Emmanuel vai dizer também que, podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva, até que reencarnam da recapitulação das experiências que lhe faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmo. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Suicidas começam a luta física no círculo das moléstias ingratas. Criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles. E grandes delinquentes reinsetam a viagem do aprimoramento moral na esfera das provas temíveis, quais sejam as das enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. Ô Marcos, esse texto, a advertência de Emmanuel, é de muita profundidade e gravidade para todos nós. É a lei de consequências, né? A lei de causa e efeito. Nós imprimimos no perispírito, nosso corpo espiritual, aquilo que somos, aquilo que fizemos, e na desencarnação, no tempo que passamos no mundo espiritual, claro que nós vamos ter as oportunidades de novos aprendizados, mas muitos de nós estacionamos, como o Emmanuel nos lembra aqui. E na viciação mental, nós mantemos o perispírito totalmente prejudicado. A lei divina, na sua bondade, no seu amor maior, encaminha esse espírito para uma nova encarnação pela sua necessidade. Como o perispírito é o modelo organizador biológico, esse espírito, pela lei de consequências, através do perispírito, ele vai gerar um corpo mutilado, ou com transtornos, deficiências físicas, ou os transtornos e deficiências mentais, de acordo com o que ele fez na encarnação passada ou nas encarnações passadas, porque nós temos alguns que repetem os delitos encarnação após encarnação. É por isso, né, Orson, que o Espiritismo é muito claro dizer que Deus não nos castiga. Nós assumimos as consequências dos nossos atos dentro de uma lei que é natural, em que o perispírito, totalmente desequilibrado por nós mesmos,
automaticamente gerará o desequilíbrio do próximo corpo orgânico. Isso é da lei divina, da qual nós não temos que escapar. Mas não é um círculo vicioso, porque a oportunidade da encarnação é para que você justamente quebre isso, né? Para que você aprenda com a própria dor, e aprendendo com a dor, você começa, então, a alterar a sua caminhada, a sua rota perante a lei divina. Ô Marcos, nós podemos dizer com tranquilidade, nessa linha de raciocínio, que o espírito é convocado, conclamado a tomar uma decisão de mudança, né? Naqueles quadros viciosos em que permanece. E se tem alguém a quem a gente tem que reclamar, é a nós mesmos, né? Porque somos nós os causadores da felicidade ou da desdita que possamos estar enfrentando. Isso é muito fantástico pensar essa facilidade de raciocínio. E aí é por isso que, considerando tudo isso que nós estamos comentando aqui, nós temos um trecho parcial aqui do último parágrafo do capítulo, muito esclarecedor, né? Eu vou deixar para você ler, Marcos. Vamos lá, olha o nosso Emmanuel aqui. Pouco a pouco, de século em século, e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino. Pouco a pouco. E é verdade mesmo. E o Emmanuel chega a dizer de milênio a milênio, porque nós não sabemos quando fomos criados, nós não temos essa ideia, mas já sabemos que somos espíritos velhos, somos espíritos antigos, e não temos ideia de quando chegaremos à perfeição, mas nós percebemos que temos uma caminhada longa ainda pela frente. Então, é pouco a pouco. O que não significa, né, Orson, já que é pouco a pouco, já que é lento, que eu possa deixar para a próxima, não? Deixa para a próxima encarnação. Não, porque você se complica. Como nos lembra a Joana de Ângeles, essa querida benfeitora espiritual do Divaldo Franco, nós somos construtores de nós mesmos. Você quer fazer aí um meia-boca, né? Você quer fazer um provisório? Tudo bem, você tem livre-arbítrio, mas você sabe o que vai acontecer depois. Então, nós temos que aproveitar esta encarnação, entre tantas que já tivemos, para nos construir lentamente, como diz o Emmanuel. Mas é para isso, porque o nosso veículo carnal, o nosso veículo espiritual, ele é divino. Então, nós precisamos divinizá-lo. Não podemos perder essa oportunidade, por isso temos que dar o voo da alma, né? Nós precisamos sair desse terra a terra, nos convencendo que somos espíritos imortais. É isso que temos que fazer. Muito bom, Marcos. E veja aí, de século em século, milênio a milênio, usando variados corpos. A reencarnação aí, né? Olha as várias existências aí claramente definidas, sem usar a palavra, porque não há outra forma, né? Isto significa misericórdia de Deus, bondade da lei, nos dando oportunidades, dependendo de nós, o bom uso dessas oportunidades. Para uns poderá ser mais longo, para outros mais curto o processo. Outro dia me perguntaram numa palestra pública, Marcos, durante quanto tempo vai durar esse vai e vem? Aí eu falei, vai depender do próprio protagonista, porque para os acomodados, para os preguiçosos, vai demorar mais. Para os esforçados, para os que se interessam e buscam, vai demorar menos. Então a lei é sábia e justa. O Marcos completou muito bem o pensamento aí, dizendo, né, que nós estamos aí neste caminho para aprender e chegaremos lá. Mas, Marcos, apesar de faltar muita coisa ainda, até que nós alcançamos bastante já, não é mesmo? Sim, porque todos nós, num grau maior ou num grau menor, temos um desenvolvimento da intelectualidade, temos um desenvolvimento moral. É como os espíritos falam com Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec indaga, né, da falta do nosso senso moral, e os espíritos fazem assim, educadamente, uma correção. Não digas falta de senso moral, mas de pouco desenvolvimento do senso moral. Então, todos nós já fizemos determinadas conquistas, não completas, obviamente. Precisamos apenas nos esforçar mais para realizar mais conquistas,
desenvolver mais. E a encarnação é bênção divina para fazermos isso. Muito bem, nós agradecemos a sua presença, a sua audiência. Esperamos que você esteja gostando dos nossos episódios. Na próxima semana tem um assunto muito interessante. Vai falar o capítulo 8, a Terra. Vai se referir ao nosso planeta mesmo, a esta morada abençoada que nós habitamos e que aqui guarda essa multidão de espíritos em aprendizado. Hoje nós vimos o capítulo 7, no aprimoramento. Então nós esperamos você na próxima semana para a nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Marcos de Mário e Orson Peter Carrara. Se você quiser, poderá encontrar esses episódios também nos canais, em outros canais, o Agenda Espírita Brasil e também no meu canal Orson Peter Carrara e no canal Marcos de Mário e Orientação Espírita. Na próxima semana estamos de volta. Muito obrigado pela sua presença. Até lá.